Quero cumprimentar os irmãos, desejando a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada um e de suas famílias e convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 5, e faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 5. Assim diz a palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Oremos mais uma vez. Pai querido, Pai amado, nós estamos perante a Tua palavra, o Teu povo, e diante de Ti, que sonda os nossos corações, as nossas motivações, que conhece a nossa vida, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso, ó Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossas mentes, em nossos corações, aplicando a Tua palavra revelada, inspirada e registrada, para o nosso ensino, para o nosso conforto e para a nossa exortação, e que saiamos mais conhecedores da Tua vontade e praticantes, ó Pai, daquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Auxilia-nos, ó Deus, em nossas limitações, em nossas fraquezas. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas falhas, as nossas lutas e os pecados contra os quais lutamos diariamente. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, assistindo desses programas tipo Discovery Channel, History Channel, havia um documentário sobre esses santuários de tartarugas marinhas, onde elas migram, botam os seus ovos e voltam para o mar, e depois de um tempo aqueles ovos eclodem, e ali são centenas, milhares de tartaruguinhas que vão em direção ao mar, para que anos depois elas voltem àquela mesma praia. E quem conhece aqui um pouco da natureza, em termos de ter vivido em roça, sítio, sabe que a lua ela tem um fator fundamental, né? Me lembro, morando no interior, morei quando criança na Serra da Mantiqueira, ali Mariporã, e me lembro do meu pai falava: hoje não é dia de sair porque a lua está cheia, porque a lua está minguante, porque a lua está assim. E você sabia pela lua até mesmo quando os animais iam dar cria. E o que acontece é que essas tartaruguinhas, elas têm a época certa da eclosão dos seus ovos, e elas voltam para o oceano exatamente por conta da direção da luz da lua. Só que numa daquelas praias ali à volta, estava sendo construído alguns empreendimentos, e o que estava acontecendo é que a iluminação da cidade estava desorientando algumas dessas tartarugas, desses filhotes, que ao invés de retornarem para a praia, começavam a tomar direção oposta, porque estavam se confundindo que luz ou que brilho elas deveriam seguir. E aí eu não me lembro direito ao certo, faz tempo que eu vi essa reportagem, mas algumas providências sendo tomadas para que não tivesse esse desequilíbrio ambiental.
E o apóstolo João, ele escreve, já aqui no final da sua vida, aqui praticamente já havia se passado cerca de 60 anos da ressurreição de Cristo. A igreja cristã já estava ali na sua segunda, indo para a sua terceira geração. Não era mais aquele pequeno grupo de 120 pessoas que se reuniu ali no cenáculo, não era mais poucos seguidores. O evangelho já havia ido além da Palestina, já tinha alcançado Roma, já tinha alcançado Éfeso, Tessalônica, alcançado a Ásia Menor. A igreja começava a tomar ali outros rumos e ela começava a se expandir e ela começava a ter uma estrutura. E é interessante nós lembrarmos, porque às vezes nós nos esquecemos disto, porque hoje nós chegamos, nós abrimos a Bíblia e nós temos um texto escrito que nos orienta. Além de um texto escrito que nos orienta, nós temos credos, né? Eu tenho o credo mais básico, que é o credo ecumênico, né? Que é um credo da Igreja Cristã Mundial, né? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente pegar no nosso inário da editora Cultura Cristã, ele está ao fim do inário. Temos um credo mais elaborado, o credo niceno-constantinopolitano. Temos confissões, confissão belga, nós temos sínodos de Dort, nós temos a confissão de fé de Westminster. Ou seja, nós temos uma série de documentos que nos dá uma orientação para que possamos avaliar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, né, à luz daquilo que está sendo posto diante de nós. Mas este não era o caso. Tinha-se pouca coisa escrita, a verdade, tinha-se o Antigo Testamento, mas muita coisa do Antigo Testamento estava sendo ali interpretada, aplicada, entendida pelo trabalho apostólico. O apóstolo Paulo mesmo se refere várias vezes, quando nós lemos o Evangelho também, os evangelistas se referem a isso. Olha, aquilo que está escrito significa isto. Então, o que se tinha muito era um ensino oral, algumas cartas que estavam circulando e o ensinamento que ia sendo passado oralmente, até mesmo porque o número daqueles que sabiam ler e escrever era muito pequeno, algo muito reduzido. E o que ocorre é que a igreja crescendo começa a surgir também ideias novas, começa a surgir propostas novas. E onde você tem pessoas, né, você tem mentes, você começa também a ter pensamentos diferentes. E algumas pessoas começam a trazer algumas ideias um pouco estranhas, heterodoxas, umas ideias um pouco diferentes daquilo que os apóstolos estavam ensinando. E aí, praticamente o último dos apóstolos, João, ele tem essa preocupação. Quando nós pegamos a segunda carta de Pedro, quando pegamos a carta de Judas, quando pegamos as cartas de João, nós começamos a perceber esta preocupação. Ou seja, a geração apostólica, ela está acabando. Alguns já morreram, outros não estão mais aqui na Palestina. Nós já estamos com 70, 80, 90 anos. Esta igreja vai continuar. No entanto, algumas luzes estão aparecendo e que nos garante que esta igreja nova, essa igreja nascente, esses cristãos, essas pessoas que estão agora congregando, não sigam estas outras luzes. E apóstolo João, com a sua simplicidade, sabedoria e maturidade, na sua carta, como um todo, ele deixa algumas orientações, ou alguns testes sobre a vida cristã, sobre a igreja cristã e sobre o evangelho. E da mesma forma, hoje é interessante como nós temos a quantidade de denominações, pregadores, youtubers, blogueiros, é algo impressionante. Chega a ponto da gente criar falou, gente, é um mercado, e realmente acaba virando um mercado. Pedi recentemente para os alunos do curso de teologia que eu coordeno me passar o nome de os 20 principais blogueiros ou comentadores
que estão aí na moda, que são os mais acessados, que são os mais visualizados. Eles me passaram uma lista, eu olhei, dali eu conheci uns 2, 3 nomes, os campeões de visualizações e de curtidas e de seguidores. Eu conheci uns 2, 3 nomes, eu falei, eu estou muito desatualizado. Porque eu ainda sou daquela escola mais antiga que eu prefiro pegar livros clássicos e lerem do que ouvir a última opinião da moda, né? Mas realmente é isso que acontece. E aí nos perguntam muitas vezes, bom, mas e agora? O que nós fazemos? O que nós seguimos? Como que eu tenho certeza se eu estou indo no caminho certo? Como eu tenho certeza se eu não estou seguindo uma luz falsa? Como que eu tenho certeza de que eu não estou sendo enganado? E João, na sua carta, ele dá 3 orientações. 3 orientações simples, que ele resume aqui nesses 5 primeiros versículos do capítulo 5. Ele dá uma orientação de natureza doutrinária, ele dá uma orientação de natureza moral, e ele dá uma orientação de natureza relacional. E é interessante nós olharmos as 3, não isoladamente, mas olharmos as 3 como um todo, como fazendo parte de um teste, dividido em 3 fases. E ele diz, primeiro, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Para nós, dizer que Jesus é Cristo, a palavra Cristo tornou-se um substantivo, tornou-se nome próprio. No entanto, Cristo não é um nome próprio. Cristo é adjetivo. Cristo é uma palavra grega, que vem do hebraico Messias, que significa ungido, escolhido, alguém que foi separado para uma determinada função, alguém que foi separado para um determinado objetivo. E quando nós olhamos os evangelhos, em alguns momentos nós vemos esta declaração surgindo com força. O cego Bartimeu, quando ele é curado, e Jesus ele diz, a tua fé te salvou. Se nós olharmos um pouco antes, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele conhecia promessas do Antigo Testamento, de que haveria um filho de Davi, que seria rei sobre o trono do povo de Deus, que resgataria o povo de Deus, que levantaria, como está em Atos, o tabernáculo caído de Davi. E quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está se referindo a uma promessa que foi feita e que ele cria naquela promessa. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, o que dizem? Quem diz o povo que eu sou? E uns dizem, alguns falam que tu és o Elias, outros dizem que tu és João Batista, ou algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ele está no Sinédrio, ali os fariseus se reúnem e perguntam, se tu és o Cristo, diga-nos se tu és o Cristo. João Batista, num determinado momento também, ali já preso, ele manda alguns discípulos e com a seguinte pergunta, diga-nos se tu és o Cristo. Ou seja, há uma mensagem central do Evangelho que é colocada na pessoa de Jesus como o Cristo. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É aquele que é o eterno, como diz João lá em capítulo 1, o verbo eterno. Aquele que é a palavra de Deus, pela qual todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, algo que nós precisamos urgentemente, cada vez mais confirmar
e seguir. A nossa fé, a nossa igreja está fundada sobre quem? Quem é o autor da nossa fé? Quem é o Senhor da nossa fé? Quem é o consumador da nossa fé? Quem é o objeto da nossa fé? Quem é aquele sobre o qual todas as coisas elas são avaliadas, elas são analisadas? Há uma declaração que foi feita em 1934 ou 33, declaração de Barmen. Essa declaração de Barmen ajuntou uma parte da igreja evangélica na Alemanha. Parte da igreja luterana, parte das igrejas reformadas e parte da igreja independente. E é interessante o porquê que essa igreja se ajuntou. Porque naquele momento estava surgindo ali o nazismo. Hitler ele já havia assumido ao poder e estava se criando uma igreja oficial na Alemanha. Ia se constituir um bispo, que seria o bispo oficial da igreja, e também seria alguém que seria o interlocutor com o governo. E é interessante que nós não imaginamos isto hoje, mas quando nós olhamos na história, igrejas na Alemanha tinham suásticas penduradas na parede. Igual nós temos um banner aqui, igrejas tinham suásticas penduradas na parede. E líderes religiosos juravam a fidelidade a Hitler. E vários desses pastores, eles se recusaram a jurar fidelidade a Hitler. E quando você lê essa declaração de Barmen, os irmãos podem procurar, eles vão dizer, por que nós não juramos fidelidade a um homem? Porque a nossa única fidelidade é a Cristo. O único Senhor da igreja é Cristo. O único que pode e que merece e que é digno da nossa total confiança e fidelidade é Cristo. Somente Ele pode ser e somente Ele é Senhor. E João ele está dizendo, olha, a base está aqui, aquele que crê que Jesus é o Cristo. E tão somente Jesus como o Cristo é nascido de Deus. Os apóstolos deixaram um conjunto a gente chama de verdades ou de doutrinas, ou um conjunto da fé. Judas ele escreve, exorto-vos diligentemente a batalhardes pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. João, na sua segunda carta, ele diz, eu fico feliz quando sei que os meus filhos andam na verdade, porque muitos têm saído da verdade. E Paulo, ele diz que devemos crescer em tudo, seguindo a verdade e em amor. E a verdade ao qual ele está falando, não tinha o mesmo grau e a mesma elaboração fina que nós temos hoje nos nossos símbolos de fé, nos nossos credos. Mas uma coisa era muito claro para eles, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E sim, temos um padrão de fé, um padrão de vida, um padrão de fidelidade e de autoridade sobre a nossa vida. Este padrão é Cristo. Se alguém anuncia qualquer outro nome, qualquer outra proposta, qualquer outro projeto em que Cristo passa a ser a figura secundária, uma figura complementar, ou que está dividindo a autoridade da igreja com qualquer outro, João manda tomar cuidado, porque somente aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A igreja ela é cristocêntrica, tão somente Cristo. Tanto que um dos lemas da reforma é exatamente esse, que a gente fala dos os 5 solas, né? Somente as escrituras, somente a fé, somente a graça e somente
Cristo. Mas, caminhando um pouco mais, João ele está consciente de que palavras são palavras. E nós podemos repetir palavras, cantarmos palavras, proferirmos palavras e não ser nada mais do que palavras. Por isso ele amarra esse primeiro teste a um segundo teste. E diz: e todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, se eu amo a Deus, se eu sou nascido de Deus, se eu amo a quem me gerou, ou pelo menos digo, amo a quem me gerou, eu amo também ao que dele é nascido. Ou seja, eu amo os meus irmãos. Se eu amo ao meu pai, eu amo os filhos do meu pai. E eu amo aos meus irmãos. E aqui ele coloca um segundo ponto nesse teste que ele está deixando ali aos seus filhos na fé. Vamos imaginar aqui um ancião de quase 90 anos, com voz fraca, com voz trêmula, perante uma congregação, sentada ali numa grande sala, ou num cenáculo, ou embaixo de uma árvore. Vamos imaginar alguém que já está em tom de despedida, alguém que em algum momento vai dizer: olha, tem muita gente saindo por aí, tem muitos falsos profetas, tem muitos perigos, tem muitas coisas acontecendo, e vocês não têm muitas coisas escritas, e o que tem escrito muitos de vocês não sabem ler, mas eu quero deixar algumas coisas. Primeira coisa, Cristo, a verdade a respeito de Cristo. Mas, segundo lugar, o amor. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Ou seja, o amor a Cristo nos leva amor aos irmãos. E por que, irmãos? Porque doutrina e dogmatismo sem amor, sem misericórdia, é um passo muito próximo do fundamentalismo e da Inquisição. Quantas e quantas pessoas na história da igreja cristã, eu não estou dizendo de Estado Islâmico, eu não estou falando de fundamentalismo, outros religiosos, eu estou dizendo igreja cristã, e não estou dizendo somente de igreja cristã, na sua ramificação católica, mas eu estou dizendo das igrejas cristãs no mundo como todo. Mataram e se mataram em nome da verdade. E nós não temos medo, e não precisamos ter medo de dizer isto. Por quê? Porque a igreja, ela é composta de homens, e homens são falhos. E como pessoas, durante a história, tomamos caminhos difíceis, tomamos caminhos errados. Por isso a Bíblia serve para nos orientar. E aí ele coloca, ao lado da crença verdadeira, você também tem o comportamento e o sentimento verdadeiro, do amor ao próximo. E amor ao próximo aqui, amar aquele que também é nascido de Deus. João, ele dá diversos exemplos na sua carta de como nós amamos a Deus. Ele diz, por exemplo, se alguém ver um dos seus irmãos padecer necessidade e pode ajudá-lo e nada fizer, como pode permanecer nele o amor de Deus? É um dos exemplos que ele dá na sua própria carta. E assim ele vai multiplicando os exemplos do amor ao próximo, do relacionamento. Ou seja, o cristianismo autêntico, genuíno, aquele que é regenerado, aquele que é mudado, aquele que é transformado por Deus, não é transformado apenas na sua mente, mas é transformado também nos seus relacionamentos. E, irmãos, eu tenho 23 anos de ministério pastoral, trabalho há alguns anos labutando no mundo da teologia, e é impressionante como vivemos dias de verdadeiras, iria dizer uma palavra que é comum para alguns, mas talvez para outros não seja, né? Stalkeadores, mas vamos lá, as inquisições, os patrulhamentos.
E às vezes uma pessoa, na sua simplicidade, fala uma palavra que teologicamente não é a mais ortodoxa, e ela nem tem ideia do que é aquilo ali, e automaticamente aquela pessoa é colocada numa lista e ela é considerada como uma herege. Vou dar um exemplo. Fui chamado uns tempo atrás para participar de um debate desses programas de debate de TV, de rádio, e tem um que é bem popular, que passa na RIT TV, né? E aí eu participei me convidaram um tempo atrás para participar de um deles. E aí falaram: pastor Sérgio, o senhor pode participar? Qual que é o tema? É sobre supralapsarianismo e infralapsarianismo. Aí eu falei: é de comer, é de passar no pão ou é de beber? Obviamente que eu sei, né? Não, porque me falaram que o senhor é supralapsariano. Falei: mas eu não estava sabendo disso, que eu era supralapsariano. Mas é interessante como as pessoas gostam desse debate. E é interessante como essas coisas aguçam, né, o interesse, e como as pessoas ficam na frente quase como quem está olhando um octógono do MMA ali, e dois teólogos ou supostos teólogos brigando e quase saindo sem se falar por questão se é supralapsariano ou infralapsariano. Aí eu falei assim: mas, gente, eu não pude ir, né? Eu falei que eu não sabia se eu era, eu precisava primeiro saber se eu era isso, né? Eu falei: mas, gente, como que essas coisas, e às vezes as minúcias, elas dividem as pessoas de tal modo que se colocam em trincheiras opostas e partem para as agressões, e procurando montar verdadeiros dossiês contra pessoas para, de alguma forma, desmoralizar a pessoa em alguma área da vida dela. Por isso que João ele diz: olha, cristianismo sem amor não é cristianismo, é dogmatismo, é intolerância. Ele não está mandando abrir mão da verdade, ele não está mandando abrir mão das convicções, ele não está mandando abrir mão dos nossos princípios, mas ele está tentando lembrar os seus ouvintes aquilo que Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício, quando os fariseus condenavam simplesmente porque estavam comendo sem lavar as mãos, e esquecendo os princípios mais importantes. Jesus disse: se soubesses o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. Irmãos, me preocupa, porque nós vemos levantar uma igreja que não é misericordiosa. Nós vemos igrejas se levantando, um povo que se diz evangélico, que não tem exercício de misericórdia. Quando vê qualquer pessoa, seja numa situação financeira, seja numa situação emocional, seja passando por um problema relacional na sua família, seja o problema que for, ao invés de sentar e ser ombro, senta-se como amigos de Jó, e passam ali quase 50 capítulos dizendo para Jó: você fez alguma coisa errada, a culpa é tua, a culpa é sua, a culpa é sua. E Jó dizendo: meu Deus, mas onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz? E ele não encontrava a resposta, e aquelas pessoas: a culpa é sua, a culpa é sua. Quando nós olhamos pessoas escravas, seja de vícios, pessoas vivendo vidas difíceis, pessoas que tomaram um caminho da descendência na sua vida, é verdade, há escolhas morais, há consequências, mas é interessante que quando Jesus ele encontra essas pessoas, antes de tecer algum comentário de acusação, a primeira coisa que ele fazia era estender a mão, e ele dizia: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Mas as pessoas que foram levadas a ele, a primeira palavra não foi: está vendo? Eu não disse? Bem, agora assuma as consequências. Não. Nós precisamos, irmãos, resgatar a misericórdia que vem daquele que é nascido de Deus.
E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E por que ele diz isso? Porque podemos ter uma igreja simplesmente politicamente militante. Em que sentido? Podemos fazer campanhas para salvar as baleias, levar comida aos famintos, sopa aos moradores de rua, recolher materiais descartáveis, cuidar do meio ambiente, podemos fazer casa de apoio, de recolhimento, e tudo isso ser simplesmente em nome das boas obras para sermos aceitos por Deus. Por isso que a primeira coisa é, quem é nascido de Deus é aquele que crê que Jesus é o Cristo. Amar os mandamentos é uma consequência. Mas em terceiro lugar diz, amar os seus irmãos é uma consequência. Mas em terceiro lugar diz, quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos. É por isso que Jesus Cristo, ele diz, de um modo muito claro, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aqueles que me amam são aqueles que guardam e praticam as minhas palavras. São aqueles que me obedecem. Agora também aqui é importante pararmos e pensarmos um pouco. Quais são os mandamentos de Deus? Quais são os mandamentos que a Bíblia nos ensina? É interessante que todos os mandamentos, Jesus ele condensa em 2. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, sobre todas as coisas. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem faz essas coisas, cumpre toda a lei. No Antigo Testamento, nós lemos, olha, os mandamentos de Deus não são coisas esotéricas, que você precisa riscar uma estrela ou um triângulo no chão, lá na Chapada dos Guimarães ou lá no Centro-Oeste, encher em volta de cristais, acender incensos, colocar uma música celta e entrar num estado de nirvana ou um estado espiritual, e ali você vai conseguir um contato com o mundo superior e vai entender os mandamentos. Não. Está muito claro, no Antigo Testamento lá mesmo diz, olha, ele não está nem do outro lado do mar, está aqui, perto de ti. Quando lemos os 10 mandamentos, quando lemos as bem-aventuranças, lemos o fruto do Espírito, e aí no versículo 3 diz, guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O que significa isso? Tem muito mandamento que é tradição de homem. Jesus ele disse, invalidais os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição. E aí ele dá um exemplo. O filho tinha o pai e a mãe precisando comprar remédio. E aí o filho pega o dinheiro, obviamente eu estou fazendo aqui uma contextualização. Ele pega aquele dinheiro, não, isso aqui é uma oferta para a igreja. E ele não cuida do pai e da mãe. Ele fala, isso é mandamento de homem. Porque o primeiro mandamento com promessa, honra o teu pai e a tua mãe. Quantos mandamentos, quantas coisas nós vamos criando, e a nossa mente é uma fábrica de imaginação, e criando coisas, e mandamentos, e chega num determinado momento que esses mandamentos se tornam penosos, pesados para se carregar, tanto que Jesus diz aos fariseus, vocês rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito, fazer um convertido, e depois tornam ele muito mais réu do inferno do que era antes, porque vocês colocam uma carga tão grande, mas tão grande, de legalismos e mandamentos em cima desta pessoa, que ela não pode carregar, e aliás, nem vocês carregam. Nem vocês carregam. Os mandamentos de Deus são simples. Não significa que é fácil. Simples não é sinônimo de fácil. É simples saber o que se deve fazer para uma boa saúde, ou pelo menos uma saúde equilibrada? Sim. Faça atividade física diária, durma adequadamente e tenha uma boa alimentação. Simples. Fácil?
Aí cada um já sabe o que significa. Não é fácil, mas é simples. É a mesma coisa, os mandamentos de Deus, eles são simples de serem entendidos. As crianças sabem o que devem fazer. Nós sabemos o que devem fazer. Só que nós criamos listas e mais listas, segundo aquilo que nós achamos que são os mandamentos de Deus ou são as nossas tradições. Mas aquele que é nascido de Deus guarda os mandamentos de Deus. Guarda os mandamentos de Deus. Quais? Todos eles estão resumidos em 2: amar a Deus e amar ao próximo. Mas eles estão esparsos com várias aplicações na Bíblia. E aí no versículo 4, João ele encerra: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, a arma da igreja não são armas carnais. A arma da igreja é a proclamação do Evangelho. A força da igreja está na sua mensagem. A igreja e o Evangelho não precisa de heróis, não precisa de grandes nomes. Às vezes eu falo isso para os meus alunos quando eles querem buscar lá no século XVIII, século XIX. Tivemos um cientista brilhante que era crente. Tivemos um escritor literário brilhante que era crente. Eu falei, sim, e isso muda o que na essência do Evangelho? Porque nenhum deles morreu por mim. A igreja precisa de Cristo. E é interessante que Paulo mesmo diz que foi aqueles de pequenas condições que foram chamados, não foram os de grandes condições. E Jesus ele diz: Pai, eu te louvo porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. A igreja não precisa de grandes nomes. A igreja ela precisa de Cristo, de um povo que ama e de um povo que obedece e que vence o mundo a partir da proclamação do Evangelho. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Projetos econômicos, projetos políticos, projetos educacionais, temos desde a história, do início da história da humanidade. Quando o imperador Constantino colocou praticamente o cristianismo como religião oficial de todo o Império Romano, muitos colocavam aquilo como uma grande ação, uma intervenção divina. E o que vemos a partir daquele ato é que a igreja perdeu muito do seu vigor. É interessante, não sei se foi com Tomás de Aquino, eu não me lembro agora ao certo, mas andava com um dos líderes eclesiásticos dessa igreja imperial, e a pessoa dizia: olha o que nós temos hoje. Teve uma época que Pedro e João disse: não temos nem ouro e nem prata, mas olha o que a igreja construiu. E aí ele se vira e diz: eles falaram, não temos nem ouro nem prata, mas aquilo que temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje temos ouro e prata, mas não temos autoridade para dizer, levanta e anda. Finalizando, morei alguns anos, boa parte da minha vida, no litoral, tanto que eu ainda sou vinculado ao presbitério de Santos, e antes de ir para o seminário, eu trabalhava em porto, uma empresa de navegação. E quando o navio ele chega no porto, assume um comandante que não é o comandante do navio, é o prático. Porque o prático ele conhece o porto como ninguém. O comandante ele não conhece. O prático ele conhece. Ele assume o navio e ele coloca a posição certa, a velocidade certa e atraca um navio. Conta-se que tinha um desses portos muito difíceis de se fazer a entrada e atracar o navio. E o comandante passa o comando do navio para o prático e pergunta: como você sabe que é o momento certo de atracar o navio? Essa embarcação tão grande, nesse espaço aqui tão difícil.
E aí ele aponta e fala: está vendo aqueles 3 faróis ali? Aqueles 3 faróis, quando eles estão alinhados, na hora que eu consigo ter uma visão alinhada dos 3, eu sei que é o momento de eu fazer o atracamento do navio. Se você está em dúvida quanto ao que você ouve, quanto ao que você lê, quanto ao que você vive, olhe para essas 3 luzes. Jesus, aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Amor ao próximo e obediência aos mandamentos de Deus. Se essas 3 luzes estão alinhadas, descanse. E a Bíblia diz: esta é a fé que vence o nosso medo. E podemos descansar tranquilos. Que o Senhor nos abençoe.